E aí, vamos fazer agora a revisão e vamos fazer a correção de atividade, tá bom? Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 38.2. 38.2 aí. Então, essa nova República do Brasil que nós estamos estudando aqui, hoje nós estamos vendo particularmente o governo Fernando Henrique Cardoso. A proposta política do Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Fernando Henrique Cardoso, que ele foi ministro de Itamar Franco e é eleito presidente dentro do discurso do Plano Real. Nós tivemos uma forte privatização dentro dele do liberalismo, vendido a Vale do Rio Doce, a Embratel, a Companhia Siderúrgica Nacional, foram algumas das empresas energéticas que foram vendidas no governo dele. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. Vendeu-se tudo, mas não conseguiu resolver a dívida externa, não conseguiu resolver o desemprego, não conseguiu resolver os problemas sociais. O dinheiro foi pulverizado, ninguém sabe direito para onde foram o dinheiro das privatizações. Aí o programa de privatização, o Brasil ingressou de fato na era da privatização a partir dos anos de 90. No governo Fernando Cardoso, todos foram privatizados, mais de 100 empresas foram privatizadas. A privatização do Brasil tiveram direta relação com o Consenso de Washington, realizado em 1989, que apresentava uma série de recomendações econômicas para os países, principalmente para esses países emergentes. Então, meus queridos alunos, assim foi a questão do Fernando Henrique Cardoso, que teve o seu mandato, interessante nós observarmos isso, teve o seu mandato prolongado por uma reeleição de uma regra que ele mudou enquanto ainda era presidente. E essa regra, ele foi beneficiado com essa própria regra, ele assina a lei que beneficiava ele com essa regra, e ele foi reeleito presidente da República no primeiro turno. Faça atividade, que a gente já volta para fazer a correção dela. Até lá. E aí, estava tranquila a atividade? Vamos fazer agora a correção dessa atividade? Na tela para vocês, para nós vermos aqui a atividade que foi passada para vocês. De quem nós vamos estar falando aqui? Olha aí, ó. Essa aqui é mamão com açúcar, essa aqui só é para vocês relembrarem um pouco do currículo dele. Formado em Ciências Sociais pela USP, com especialidade em Sociologia, foi professor de Economia, analista de ensino da cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia, obteve título de doutor em Ciências Sociais em 1961, com sua tese sobre o capitalismo e a escravidão. Tese essa que virou um livro, que foi rasgado esse livro, porque o governo dele foi totalmente contrário a isso. Nós estamos falando de quem? De Fernando Collor de Mello, de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff ou Café Filho? De quem nós estamos falando? Ah, meus queridos alunos, nós estamos falando justamente sobre... Daí ficou mamão com açúcar. Fernando Henrique Cardoso, daí não, nem dá para a gente discutir, porque ficou mais fácil de que tirar pirulito de menino. Vamos lá. A segunda. A segunda também fala de um conflito no governo Fernando Henrique Cardoso, um conflito que ele vai deixar uma mancha muito grande no Brasil. Um conflito agrário. 19 integrantes do movimento morreram em um conflito com a polícia. O local do massacre foi onde? Nós estamos falando do conflito de 1996. O conflito agrário, ele é presente até hoje em nossa sociedade. Você, que muitos alunos nossos da mediação moram em assentamentos. Vocês observam a luta pela terra. A luta pela terra, ela vem de um processo da formação dos latifúndios, que começou lá desde as capitanias hereditárias no Brasil. A lei da terra continuou sendo um processo de latifúndio muito forte. E hoje nós temos essas pessoas que não têm terra, lutando por um pedaço de terra.
buscando terras devolutas e tudo para fazer a ocupação agrária. E na década de 90, em 95, em 96 e 95 aqui, nós tivemos em Curumbiara, massacre, chamado Massacre de Curumbiara, onde, se não me engano, 11 trabalhadores morreram nesse confronto. Nós tivemos aí também no Pará, em Eldorado dos Carajás, um confronto que levou à morte 19 integrantes desse movimento. Então, esse confronto agrário, ele, que já tivemos forte na nossa história, ele é presente até hoje. Nós precisamos combater esse confronto agrário. Nós precisamos, de verdade, fazer uma reforma agrária. Nós precisamos fazer uma demarcação de terras indígenas justa, não ao marco temporal, mas uma demarcação de terras justa e uma distribuição de terra igualitária para as pessoas, para a gente poder barrar o latifúndio tão presente na nossa sociedade. Na tela para vocês, então a questão ela fala sobre Eldorado dos Carajás. Está falando sobre Eldorado dos Carajás. Tá? Vamos lá. Se liga no Enem. Vamos lá. Questão do Enem, ela vem o seguinte. Em outubro de 1994, embalado pelo processo do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, se comprometia a acabar com o que denominava Era Vargas. Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço de nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas. Discurso dele falando sobre a Era Vargas. Por quê ele falava de Vargas? O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principalmente pelo presidente Collor e Itamar Franco, que iniciaram essa política e lhe deu continuidade. Sobre os 2 mandatos de 1995, pode-se afirmar que se caracterizaram pelo quê? Pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam, estabelecimento do monopólio nacional sobre as telecomunicações através de empresas estatais e nacionalização do sistema financeiro, ou pelo elevado crescimento econômico, com média anual de cerca de 5% ao ano, grande investimento em infraestrutura e educação, distribuição de renda e aumento da capacidade econômica do Estado? Ou seria a letra C, pela política social de inclusão com a criação do Bolsa Família, facilitação do ingresso de carentes na universidade, restrição dos investimentos estrangeiros e elevado incentivo à agricultura familiar? Ou seria a letra D, pelo rompimento com a política econômica originada pelo Consenso de Washington, consolidação do sistema financeiro estatal e reforço da legislação trabalhista gestada na primeira metade do século XX? Ou seria a letra E, pelo limitado crescimento econômico, privatizações das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado e apagão energético que levou ao racionamento e o aumento do custo da energia? Meus queridos alunos, governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter aí limitado, vai ser muito limitado
essa questão do crescimento econômico. Crescimento econômico muito limitado. Mesmo com as privatizações, a venda de várias empresas brasileiras, não se conseguiu pagar dívida externa, não se conseguiu fazer uma justiça social. Apesar de o Estado ter sido um Estado mínimo, a busca de um Estado mínimo significa que o Estado está... É a política neoliberal, que o Estado quase não interfere na economia. Isso não conseguiu resolver os problemas do Brasil. Um apagão energético muito forte aqui, nós tivemos, e com isso houve um prejuízo muito grande, principalmente no valor da conta de energia, muito alta. Atualmente hoje, nós pagamos uma conta de energia muito alta. Então, a resposta correta dessa daí, que eu trouxe para vocês, é justamente a letra na tela. Letra E. Pelo fim limitado do crescimento econômico, a privatização das empresas estatais, a diminuição do tamanho do Estado e apagão energético que levou o racionamento e aumento do custo de energia. Isso tudo nós estamos falando sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Governo de Fernando Henrique Cardoso. Vamos para a última? A 4? A 4 ela fala o seguinte: assinale a alternativa abaixo, que apresenta exemplos de produção agrícola, oriunda da agricultura familiar, que se integram à agroindústria e são estimulados pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Nós estamos falando do fumo e soja, PRONAF financia o fumo e soja, hortigranjeiro e arroz, uva e cana-de-açúcar, aves e algodão, suíno e leite. Olha aí o que pede a questão. Assinale a alternativa abaixo, que apresentam exemplo de produção agrícola, oriundo da agricultura familiar, que se integram à agroindústria e são estimulados ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Fumo e soja, hortigranjeiro e arroz, uva e cana-de-açúcar, aves e algodão ou suínos e leites. Aqui, a produção de leite e a produção de suíno, ela está diretamente ligado à agricultura familiar. Então, a resposta correta é a letra I. Meus queridos, durante essa aula, cá comigo, durante essa aula nós vimos um pouco sobre esse governo Fernando Henrique Cardoso, a sua trajetória. Governo esse que ele começa antes de se tornar governo. Ele começa dando continuidade ao governo de Itamar Franco, porque Fernando Henrique Cardoso tinha sido ministro de Itamar Franco e tinha se projetado por ser ministro de Itamar Franco devido ao Plano Real. Então, essa projeção de Fernando Henrique Cardoso, a partir do Plano Real, essa projeção dele nós vamos observar, que foi uma projeção de sucesso devido à eleição do Fernando Henrique Cardoso, que ele foi eleito dentro do viés da estabilidade econômica e tudo, e ele vai ser eleito presidente da República. Se não bastasse essa questão da eleição dele quanto presidente da República, a estabilidade econômica que o Brasil vai passar no seu primeiro mandato vai fazer com que Fernando Henrique Cardoso, sem dificuldade, imagina, o brasileiro estava vendo da década de 80, inflação, de uma hora para outra, nossa moeda é igualada ao real, e de uma hora para outra nós podemos planejar a nossa vida. Você podia comprar uma coisa parcelado, sem pagar juro. Imagina! Isso não era, essa realidade que você vive hoje, não existia essa realidade na década de 80. Porque o juro era basicamente diário. Nós tínhamos juro diário lá, então não existia isso aí. E agora não, o Brasil ele pode passar por uma questão do planejamento. E assim se deu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso
dentro desse discurso. Tá bom? Espero vocês na próxima aula. Vocês acompanhem a próxima aula, porque nós vamos dar continuidade ainda em observar essa República Nova no Brasil. Até a próxima.